Então, oi gente, mais uma vez aqui gravando um podcast na diretoria estadual do Ceará, ANACOM. E é um grande prazer estar aqui com a nossa associada, a doutora Ana Pretel, que é tão entendedora da lei de mediação, arbitragem. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquela nova normativa, né, doutora? Aquela NR01. 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 O que é essa NR01? É uma norma regulamentadora que ela hoje fala, além das questões físicas, né, que eram os EPIs, que os funcionários têm que colocar, também das questões psicológicas, psicossomáticas dos colaboradores. Entendo. Então, hoje tem uma série de questões que vão ter que ser observadas, né, por todas as empresas, e tem que ser implantada vários movimentos dentro da empresa que são preventivos. Então, as pessoas têm que detectar e trazer diálogo, trazer a questão de como que o funcionário pode se comunicar, o que está acontecendo com ele, né? Porque eles nessa NR01 há uma previsão de departamento para departamento, tanto também na questão da hierarquia da empresa como um todo. Então, compliance, né? Tudo, mas ele vai ter que ser realmente distribuído circulares, né, fazendo cursos e sempre resolvido através da mediação, né? Então, a primeira questão, depois deles escutados, há na NR01 a questão da implantação da mediação dentro daquelas empresas. Pois é, mas quando eu lhe ouço falar, me remete a empresas grandes, me remete a empresa que tenha setores, empresas que consigam ter essa mediação pós primeiro contato com o problema do funcionário. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, falando de todas as empresas, não só do ramo condominial, nós temos grandes, pequenas empresas, muitos pequenos negócios que têm funcionários com CLT e que não tem todo esse arsenal de profissionais. Mas ele pode contratar alguém de fora. Mas ele tem que fazer aquilo que determina a NR01. Então, se ele tem 1, 2 ou 3 funcionários, pouco importa. Ele vai ter que escutar esse funcionário, ele vai ter que estar vendo o que está acontecendo com esse funcionário, porque o que eles estão querendo evitar? O burnout, o governo. Então, a depressão... Não, você está falando assim, o governo vai ter que ouvir esse funcionário? Não. Porque, não, né? Quem vai ter que ouvir? O dono da empresa, vamos falar assim, dessas empresas menores, ele tem uma série de implantações, mesmo que ele tenha um funcionário. Sim. Tá? Então, assim, não importa se tem 1, se tem 2, se tem 3, se tem 4, se tem 50, se tem 500. Né? A lei é para todos. Eu vi que tem umas diferenças, assim, por exemplo, se é uma empresa que trabalha com funcionários, tenha insalubridade, periculosidade, ou se é uma empresa que tem de baixo risco, né, que o trabalho é de baixo risco. Há alguma diferença de categorização, assim, que a gente possa entender? Não, para esse, como por exemplo, a LGPD, para condomínios tem uma coisa mais mitigada, tem que ser cumprida, mas não é igual a uma empresa, os princípios são, mas os documentos necessários vão sendo adequados para cada tipo. No caso, a NR01. Norma regulamentadora. NR01. Como é que a gente analisa esse contexto? Da seguinte forma, eu vou te dar um exemplo. Você tem um funcionário, por exemplo, de uma administradora de condomínio, tá? Que de alguma forma, vai vendo, alguém, um condômino
está perturbando este funcionário da administradora, que pode causar nele alguma sequela psicológica, por exemplo, uma depressão, se ele tiver uma tendência para isso. Então, como é que o dono dessa... Suponha que ele tem esse único funcionário, tá? Essa administradora tem a administradora tem um único funcionário. Esse funcionário ele tem que ter um diálogo para dizer para quem é o superior dele, no caso o dono da administradora, o que está acontecendo para não deixar chegar nesse ponto. Então ele pode chegar e falar assim, olha, a pessoa está me fazendo isso, está me incomodando. Então, aí não adianta o dono falar assim, olha, você tem que fazer e pronto, acabou. Não existe mais isso. Ele tem que verificar o que está acontecendo, como está acontecendo e solucionar a questão. Então, não importa se é 1, 10, 20 ou 30 funcionários, eles vão ter que se adequar. E como seria a solução disso? Então, tem todo... A NR01, ela tem 3 grandes passos, entre eles o diagnóstico. Então, alguém vai até lá e vai verificar. Tem empresas especializadas, psicólogos especializados, aonde estão as questões que podem ser levantadas, através de questionários, né? Como é feito em tudo quanto é empresa, só que hoje está se estendendo para essas médias e pequenas empresas. As grandes fazem isso com mais frequência, mas as pequenas e as médias não. E hoje vai ter que fazer. Eu vi que fazer aquele exame, não só admissional e o demissional, mas fazer de forma periódica, né? Era uma coisa que podia ser feita. Mas para levar para o E-Social, precisa necessariamente do médico do trabalho? Precisa do você tem as pessoas que vão fazer esses trabalhos, que são pessoas gabaritadas para isso, tá? Então não é qualquer um, não posso chegar lá e eu fazer o diagnóstico, não tem como. Não pode ser, mas o médico, por exemplo, ele tem que ser médico do trabalho, ou eu posso pegar um clínico geral? Eu não posso te garantir, mas eu não vi nada lá escrito que tem que ser um médico do trabalho. Entendi. Tá? O médico do trabalho, ou o médico, qualquer que seja o médico, ele vai já na outra etapa, que é o diagnóstico da consequência daquilo que não foi feito na primeira etapa. Sim. Então, quando o colaborador já está com alguma coisa, já está com alguma doença psicossocial. Mas quando a lei exige que você faça esses exames periódicos, quando o médico vai fazer esse exame, ele não sabe ainda se a pessoa está, independente da pessoa ter externalizado. Mas o que eu estou falando para você é o seguinte, num primeiro momento, isso é muito complexo para a gente explicar rapidinho, né? Mas assim, vai ter que ser feito um diagnóstico. Então, aonde estão as falhas? Sim. E isso tem que ser sanado. Aí você vai para a segunda etapa, depois você vai para a terceira etapa. Então, para fazer toda essa implantação, não é, as pessoas estão vendendo isso de um dia para o outro, e não é assim que funciona. Você precisa de tempo, análise, psicólogos, psicoterapeutas, não é assim que funciona. Entendi. Por isso que essa norma, ela teve um período para adaptação. Teve. Só que agora todo brasileiro. Só que assim, aí eu falo mais, e olha, eu vou falar uma coisa aqui complicada. Eita, rufem os tambores. Então assim, na LGPD, as pessoas apostavam que não ia pegar. Devagarzinho tá indo, e vai mais devagar, por quê? Porque é de cima para baixo. Essa NR01 é o funcionário. Aí é de baixo para cima, é só levantar a bola. São os colaboradores, né? Porque a gente acha que, olha, não tem, pode, não pode, mas acontece que esses colaboradores, muitas vezes, eles passam situações desgastantes. Então, por exemplo, portaria de um condomínio, né? As mulheres, em especial, elas são assediadas direto. Mesmo?
Nunca peguei, né? Assédio. Então, assim, assédio está dentro da NR01. Por quê? Porque mexe com a cabeça da pessoa. Eu estou saindo da minha casa para ir trabalhar e sou assediada, né? Então, é isso que vai ter que fazer a reunião, estar atento, ver o que está acontecendo, falar no condomínio, olha, qualquer questão desse tipo, o condomínio vai responder, depois quem fez vai responder. Você entendeu? Então, hoje nós temos que ter muita atenção. E o detalhe, principalmente na área condominial, o condomínio responde junto. Então, todas as empresas que trabalham para condomínio vão ter que estar adequadas à NR01. Porque as que não tiverem, depois o condomínio responde solidariamente. Nossa Senhora. Ai, Jesus. Ai, papai. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Mas assim, ok, tomei todas as providências, fiz todas as análises, oportunizei médicos e etc. Como é que o dono da administradora, o síndico, todos os profissionais que atuam nessa engenharia, que é o condomínio, ele vai se resguardar de que, olha, porque ele não tem como evitar a depressão de ninguém. Ele não tem como... Ele tem. É isso que eu estou te falando. A hora que a pessoa... Se a pessoa teve um assédio, ele chega, ela fala, e ele corta aquilo, ele vai ter obrigatoriedade. Porque se aquilo continua, vai causar depressão. Não, mas o que eu estou querendo dizer é que, apesar de tudo isso, essa pessoa pode ter uma propensão para depressão. Pode. Que não é... E que essa depressão não adveio de uma conduta do ambiente do trabalho. Mas ela pode se utilizar disso para obter benefícios. Mas isso aí é uma questão de perícia, né? Pois é. Mas é uma questão de perícia. Mas o que importa é por isso que eu te falo, tem que ler com cuidado, né? Eu quero deixar isso muito bem colocado. Tem que ler com cuidado, tem que contratar pessoas gabaritadas, tem gente vendendo gato por lebre, né? Então, assim, observem, vão atrás de empresas gabaritadas, o que elas têm que fazer? Elas têm que começar pelo diagnóstico. É o que eu te falo, não adianta você falar para mim, o que vai fazer lá na ponta? Tem que começar pelo primeiro. Sim. Passo a passo, né? Então, de novo, através de palestras, através de circulares, né? Então, não é só ver lá no final, ela pode inventar a depressão. Sim, esses dias eu fui num condomínio, essa é legal de contar. Conte. Eu fui num condomínio para um colega, não era nem para mim. Fui acompanhar uma perícia, inclusive porque eles tinham dito que tinha insalubridade, né? E era química doméstica que se usa em condomínio, portanto não tem nenhum produto, né? E quando o perito perguntou para ela falou assim, meu dedo necrosou. Né? Meu dedo necrosou, meu dedinho necrosou quando eu limpei aqui, mas já melhorou. Como é que necrose melhora, né? Ignorância. Ignorância. Mas é o que você acabou de falar. Aí se ela tiver tendência para será que ela tem? Será que ela não tem? Então, assim, aí vai para uma discussão judicial. Eu acho que assim, acho que as partes envolvidas em qualquer relação, elas buscam segurança. Mas se a empresa fizer tudo que a empresa que ela tem que fazer, ela vai chegar e falar assim, olha, eu fiz todos os passos. Porque aí na perícia ela vai ter como provar que fez todos os passos. Então eu acho que a diferença entre o profissional, o empregado que de fato está sofrendo e aquele que está inventando, vai ter sido passo a passo que a empresa vai ter construído ao longo do tempo. Porque algumas empresas têm mantido contato. Doutora Flávia, a empresa meu contador da empresa está querendo contratar uma pessoa para fazer essa regularização. Aí, assim, ele vai fazer o relatório, ele vai pegar, já tem um médico para poder pegar o atestado, não sei o quê, e você vai pagar tanto. Então, na verdade, não foi feito, foi nada. Pois é. Então, aí E aí a pessoa paga, o cara dá um laudo, sem ter tido esse acompanhamento. Pois é. E aí, entrega mal pro contador, profissional. Entrega pro contador, o contador... Aí é um mal profissional. Manda pra
manda para o E-Social e cumpridos os requisitos. Até a página 2. E aí entra o mal profissional. Até a página 2 foi ótima. Até a página 2 que vai fazer. Eu costumo dizer, fazer a seguinte comparação, né? Veja bem, o médico, ele estudou para salvar vidas, não é isso? Sim. Sim. Tem aqueles que são os aborteiros. Eu estou errada? Então, assim, não adianta você falar para mim, olha, mas aqui vai dar errado. Sim, vai dar errado. A advocacia, e quando eu fiz, hoje não mais, porque os valores mudaram, mas na primeira aula que eu tive de falência, o meu professor falou o seguinte: no médico, ele mata, a família chora. Na falência, você mata uma pessoa perante a sociedade. Se você trabalhar errado para ele, ele passa a ser um falido perante uma sociedade. Vocês têm a responsabilidade. Você mata o cara vivo. É verdade, doutora. Né? Então, assim, vai ter distorções, vai ter mau-caratismo, vai ter problemas? Sim. Sim. Brasil inteiro? Sim. Qual é o nosso papel aqui? Alertar. Procurem profissionais adequados, procurem advogados, procurem realmente o contador que sabe, o advogado que sabe, profissionais da área da saúde, psicólogos, psicoterapeutas, que saibam o que é a NR01. E não esses profissionais que estão aqui, vou pagar e vai dar o laudo, vou botar no E-Social, acabou-se. Não é bem assim. Então, cumpri os requisitos, mas não cumpri o meu dever de casa. Exatamente isso. Doutora, foi um prazer enorme estar aqui. Eu que agradeço, né? E assim, vamos falar do livro? Sim, o livro. Vamos falar do livro. Então, a doutora Ana escreveu um capítulo, né, doutora? Eu e o doutor Carlos Eduardo Chiappetta, que é lá do Rio Grande do Sul, um gaúcho, colega nosso, uma pessoa educada, um profissional bem preparado, que também adora mediação condominial, né? Então, nós escrevemos juntos um artigo sobre mediação condominial. Sempre. Leiam. Lerei, agora eu vou pedir o meu autógrafo. Leiam, tá? Eu queria que a senhora autografasse para mim, porque é uma honra lhe ter. Eu aqui agradeço. É isso aí. Deixa aqui. É isso aí. Tá na mão. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. E aí, quero dizer a vocês que esse projeto foi feito para vocês associados que querem divulgar o trabalho de vocês, que vão ter um espaço nacional de divulgação. E nós estamos aqui fazendo isso com muito carinho. Então, você associado, por favor, entre em contato conosco e vamos agendar a sua entrevista. Doutora Ana, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui. Enorme. Eu que agradeço. Até mais.